Olá pessoal, tudo bem? A gente vai então para mais uma aula presencial remota. Lembrando que nós estamos trabalhando a disciplina de marketing. Falamos na aula passada um pouco da questão do composto de produto, só para a gente lembrar que para tudo aquilo que eu oferto para o meu consumidor para satisfazer uma necessidade ou até mesmo criar um desejo nele, beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o segundo composto, que a gente fala que é o composto de preço. O que a gente tem que pensar aqui? Que dentro dos 4 P's que a gente está apresentando, aqui é o único P que vai dar receita. É o único P que gera lucro para as empresas, beleza? Então o produto não, ele vai ser o formador, vamos dizer assim, de toda essa receita. Mas as estratégias de preço é onde você vai ter realmente o lucro, né, ou onde entra toda essa questão financeira. Tá? Para a gente começar toda essa questão do composto de preço, o Churchill ele coloca uma definição que ele trabalhava aqui no passado, há muito tempo, né? Essa negociação de preço, ela era feita por uma troca de produtos, ou seja, você tinha um determinado produto, eu tinha um outro, e nós fazíamos essa troca, ou seja, a gente tinha essa questão do escambo. Eu tinha um produto, você tinha outro, a gente trocava e todo mundo ali, né, utilizava de uma certa forma de um produto do outro. Ele cita também um exemplo aqui que eu acho que a gente talvez não tem que levar muito nessa questão que a gente está vivendo, de modernismo, vamos colocar assim. Ele relata que em algumas regiões da Amazônia o pequeno agricultor leva uma parte da sua produção, ele fala até do abacaxi aqui, troca no mercadinho por querosene, fósforo e assim vai indo. Beleza? Eu acho que ainda a gente não está nessa forma. Acho que o dinheiro agora, dentro dessa questão mais moderna, né, ele está muito em voga, ele está muito em evidência, tá? É isso que a gente tem que começar a pensar. Mas já existem algumas tendências de mercado aí, na qual, principalmente na Europa, já está voltando um pouco essa questão da troca. Você tem um determinado produto que você não utiliza mais e você, em vez de comprar um novo, acaba trocando com outra pessoa por algo que você gostaria que ela tenha, assim vai indo, ok? Então a gente ainda está com essa questão de troca, muito, talvez como alguma coisa nova para o mercado, né? Mas a gente não sabe se isso vai dar certo ou não. Ok? A gente está vivendo aí, como vocês estão, todo mundo sofrendo essa questão da pandemia, a gente não sabe como vai ser o futuro. Né? Quem sabe essa questão da troca vem em evidência mais uma vez, beleza? Ainda continuando baseado nessa ideia do Church, que é um dos livros de marketing que eu gosto, ele relata aí, ó, que preço é a quantidade de dinheiro, bens ou serviços que deve ser dada para adquirir uma propriedade de um uso de um produto. Por exemplo, se você vai fazer um corte de cabelo, você paga lá, né, um pouco defasado, seus R$ 15, ou você vai comprar um veículo, você paga lá R$ 20.000, ou você vai comprar uma água, você vai pagar aí R$ 1,50. Então a gente começa a pensar que, perdão, determinados produtos aí eles vão ter valores diferenciados no mercado. E aí uma definição bem simples para a gente tentar entender toda essa questão do que é o preço. Então o mix de preços a gente diz que é a soma de todos os valores na qual o seu consumidor está predisposto a pagar pelo produto na qual ele vai adquirir. Beleza? Então essa é a questão de definição aí de mix de preço. Se a gente vem do produto, que é aquilo que eu crio, né, algo para criar uma necessidade ou criar um desejo, vamos colocar assim, né, ter uma necessidade, primeira necessidade, criar um desejo no meu consumidor, aqui eu parto da ideia que são os valores que ele quer pagar por aquilo. Né? O que a gente tem que começar a entender é que nem sempre o que a gente está predisposto a pagar é o que o meu colega está predisposto a pagar, ou que o meu concorrente está predisposto a pagar, ou que o meu consumidor está predisposto a pagar. Então tem que existir uma análise muito grande de mercado para criar produtos para atendê-lo, ok? E aí nós temos essa questão da política de preço. Então o que é a política de preço? Quanto maior o seu produto, quanto mais tempo o seu produto tiver no mercado, mais lucro ela vai ter, ele vai ter. Aí a gente volta aqui para tentar, entender um pouco essa questão aí daquele ciclo de vida de produto. Lembra que a gente mostra uma variável de tempo por outra variável de valor. Então, quanto mais tempo o meu produto tiver no mercado, mais dinheiro ele ganha, mais valor, vamos dizer assim, mais lucro ele consegue obter. Beleza? E dentro dessa questão também a gente tem a maximização lucrativa, ou seja, a participação de mercado. Então a gente chama de market share, que é o market share, a participação lucrativa de mercado. Vamos tentar explicar isso aqui. O que é o share de mercado? Na verdade, são várias empresas do mesmo segmento de mercado que elas brigam por essa participação, beleza? Elas brigam por esse espaço no mercado. Então, quanto mais share de mercado você tiver,
maior lucro, maior participação você vai ter dentro daquele espaço. Já existem alguns estudos, desculpa mais uma vez, mais uns estudos de mercado aí, que relatam hoje de um estudo chamado de Pocket Share. O que é o Pocket Share? O Pocket Share é você brigar por aquela sobra, vamos dizer assim, do seu consumidor. Por exemplo, se aqui todo mundo do mesmo segmento briga por esse espaço no Market Share, quando a gente fala em Pocket Share, são segmentos diversos brigando por aquele, vamos dizer assim, aquele resto, não vamos dizer resto, aquela sobra valorizada, ou aquela sobra de dinheiro, vamos colocar assim, que o seu consumidor teve, para ficar mais claro. Vamos tentar citar um exemplo para ficar mais amplo, talvez todo mundo entender. Há cerca de 2 anos atrás, acredito, mais ou menos, um ano, o governo liberou aquele dinheiro do FGTS que estava parado, né, que estava perdido, vamos dizer assim, que sobrando, né, e ele resolveu devolver para a população. E aí o que aconteceu? Sobrou uma certa parcela. Então cada um de nós resolveu fazer alguma coisa com aquele dinheiro, ok? Uns resolveram viajar, outros resolveram trocar de carro, outros resolveram, sei lá, comprar um fogão, uma geladeira, um celular e assim vai indo. Então o que a gente citou nesses exemplos aqui, ó? Vários segmentos de mercados diversos brigando por essa parcela do FGTS que injetaram no país. Entendeu? Então isso é trabalhar o Pocket Share, segmentos diversos que brigam por esse lucro, esse valor do seu consumidor, ok? E para a gente fechar aqui, ó, nós podemos definir o preço a partir de 3 formas. Essa definição aqui se encontra sempre nos livros do Kotler. Ele vai trabalhar da seguinte forma: ou eu trabalho meu preço pela concorrência, ou eu trabalho meu preço pelo custo, ou eu vou trabalhar meu preço pelo valor percebido pelos meus consumidores. Tá? Então o que a gente tem aqui no primeiro? Preço a partir da concorrência. Quem dita o valor aqui é o meu concorrente. Se ele tem lá, talvez, vamos citar aqui, uma autoescola, por exemplo. Né? Eu tenho uma autoescola muito próxima da outra. E para eu tirar minha carteira de habilitação hoje, eu gasto, sei lá, X reais. Né? Vamos colocar aqui um preço, chutando qualquer um aqui, R$1.000, beleza? E aí tá, R$1.000 lá na minha autoescola. Só que o meu concorrente, que é muito próximo a mim, ele oferta a mesma carteira por R$800. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar meu preço baseado nesse concorrente. Beleza? A gente sempre diz o seguinte: entrar em guerra de preço é a pior coisa que existe no mundo. Você não sabe por que esse cara consegue ofertar um produto ou um serviço na qual você trabalha por um preço muito mais baixo. Às vezes ele consegue ali um poder de negociação muito maior, e aí sim ele consegue repassar isso para o seu consumidor. Tá? E aí você acaba entrando nessa guerra e você acaba não tendo os mesmos lucros que ele, acaba tendo problema, vamos dizer assim, mais para frente. O preço a partir dos custos, que a gente diz que é o valor real. Então você tem lá uma série de custos para esse produto acontecer, para esse produto sair para o seu consumidor final, vamos colocar dessa forma. Você tem lá talvez os seus custos fixos, como o salário dos seus empregados, luz, água, assim vai indo. Mesmo assim você tem que ter um lucro em cima disso. Né? Você vai colocar a sua porcentagem. Então você vai fazer um cálculo de tudo isso, vai colocar a sua porcentagem de lucro e vai ofertar isso para o seu consumidor. A gente diz aqui que é a forma mais clara de você trabalhar a questão do preço. Beleza? Onde existe aqui todo um lucro, todo um gasto que você vai ter para o seu produto acontecer. E isso você repassa para o seu consumidor de uma forma clara. Ok? E a gente tem um último tipo de preço aqui que a gente diz que é o preço do valor percebido pelos seus consumidores. Quando a gente chega nessa etapa aqui, o valor financeiro não importa para o seu consumidor. O que está importando aqui é o valor que ele tem em relação ao produto que ele adquire. Custo-benefício. Vamos pensar assim. O cara que compra uma Ferrari, mais uma vez ela aparecendo, ele paga lá seus R$1,5 milhão. Ele não está preocupado com o valor. Ele está preocupado com o que, vamos dizer assim, esse carro vai importar para ele. Beleza? O que as pessoas vão pensar em relação a esse veículo a ele. Tá? Então a gente tem as 3 definições de preço. A última aqui, cara, é o must, é o melhor que existe. Então assim, se o produto consegue chegar nessas condições, como existem vários produtos de valor agregado no mercado aqui, você tem um diferencial perante os demais, ok? Então a gente encerra aqui toda essa questão de preço, lembrando que nós já vimos aí 2 P's, produto e preço, e na nossa próxima aula presencial remota aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da praça, beleza? Então existem as atividades aí, meus queridos, façam a elas, tem algumas explicações aí correlacionadas, e a gente nos falamos aí no próxima aula em relação à questão da praça. Um abraço a todos e até mais.